O Agricultura BR traz agora em destaque a soja no Brasil e o andamento do plantio nos principais estados produtores. Com o fim do período de vazio sanitário da oleaginosa, todos os estados deram início ao plantio, alguns deles ainda aguardam condições climáticas mais favoráveis. Alguns, inclusive, que já tinham dado pontapé inicial, tiveram de interromper os trabalhos porque faltou chuva. Você vai acompanhar com a gente agora como que está o andamento em cada um dos 5 maiores estados produtores de soja do Brasil, trazendo em primeiro lugar o que está mais adiantado com os trabalhos, que é o estado do Paraná. Vamos acompanhar na tela agora, então, informações divulgadas pelo Departamento de Economia Rural do Estado. Veja que a área plantada até a data 10 de outubro equivale a 37% de tudo aquilo que eles devem semear nesta nova safra, que é uma área de 5.245.000 hectares. No estado do Paraná, houve recuo de intenção de plantio para a área de soja, que migrou para o milho, conforme a gente já falou hoje nesta edição. Já a produtividade média das lavouras deve subir em 12% em relação à safra passada, alcançando 58,18 sacas por hectare. Isso tudo pode render ao Estado uma produção de 18.300.000 toneladas de soja, uma elevação de 11% em relação ao que eles retiraram dos campos na safra passada. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, 100% das lavouras se encontram em boas condições. Já no estado do Mato Grosso, o avanço para o plantio da soja chega a 31,4% sobre os 9.368.000 hectares cultivados, que devem ser cultivados com a oleaginosa para a temporada 2016-2017. Vamos então aos números do Mato Grosso. Eles foram atualizados pelo IMEA na última quinta-feira e mostra 37%, agora me corrigindo aqui, 37%, não é 31,4% mesmo no estado do Mato Grosso. Mato Grosso que tem uma previsão diária total de 9.368.000 hectares, com uma alta de 0,68% para toda a área, se comparado ao que aconteceu a temporada 15-16, tem uma produtividade média que deve ultrapassar um pouco a marca de 53 sacas por hectare. São os números do Mato Grosso que foram divulgados pelo IMEA, com forte preocupação em relação à região Nordeste, que é aquela que tem tido um desenvolvimento talvez menos expressivo no Mato Grosso. Bom, a gente segue falando sobre o andamento do plantio da soja. Agora vamos para Mato Grosso do Sul, onde as áreas de cultivo também avançam, mas em algumas regiões específicas, porque outras ainda aguardam condições melhores de umidade. Veja informações divulgadas nesta segunda-feira pela ProSoja do Estado. Acompanhe como que está o andamento do plantio em Mato Grosso do Sul. Até a data 14 de outubro, última sexta, 16,2% da área projetada já havia sido plantada, sendo que a área está estimada em 2.250.000 hectares, uma elevação de 2,4% em relação à safra 15-16. A produtividade média das lavouras deve permanecer estável em 51 sacas e meia por hectare, mas por conta da área maior, a produção deve ficar acima também em 2,4%, podendo chegar a 7.787.000 toneladas da oleaginosa. Olha, a região sul de Mato Grosso do Sul é a mais avançada com os trabalhos de semeadura, já conta com 25% de área plantada. Já outras regiões, como norte e centro, registram um plantio muito lento, que chega agora a menos de 3%. Essas regiões, portanto, aguardam ainda condições climáticas mais favoráveis. Bom, já no estado do Rio Grande do Sul, até a última quinta-feira, 13 de outubro, ainda haviam poucos avanços apenas para aquelas áreas que têm cultivo da soja precoce, como nos municípios de Porto Lucena e também Senador Salgado Filho. Vamos aos números do estado do Rio Grande do Sul para ver como é que ficam, porque nós temos aqui uma área cultivada até 13 do 10, apenas nas áreas de lavouras de ciclo precoce, são os dois municípios que eu citei, Porto Lucena e também Senador Salgado Filho. A previsão é que seja ocupada uma área com 5.523.000 hectares, portanto, uma alta de 0,9% sobre aquilo que tinha sido trabalhado na temporada 2015-2016. A produtividade recua. Produtividade para o estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os técnicos da Emater, deve ficar menor em 3,46% e atingir uma média de 47,81 sacas
por hectare. Já a produção tem recuo também, a recuo é um pouco menor, 2,11% de queda para a produção do estado do Rio Grande do Sul e deve alcançar, de acordo com a Emater, 15.848.000 hectares. E no estado de Goiás, o plantio está sendo marcado por cautela. Lá é o estado onde há maior escassez de chuvas e, com isso, os produtores que deram algum início ao plantio já tiveram de interromper os trabalhos à espera de novas chuvas. Segundo a AproSoja do estado de Goiás, o plantio deve começar a se intensificar agora no fim de outubro. Veja informações agora na sua tela para o estado de Goiás. A região sudeste, de acordo com a AproSoja, deve intensificar o plantio para o final deste mês de outubro, enquanto a região centro-norte apenas no mês de novembro. O estado de Goiás deve cultivar 3.350.000 hectares com soja, mantendo a mesma área em relação à temporada passada. Já a produtividade média das lavouras deve melhorar, vindo para 53,19 sacas por hectare. Isso tudo pode render uma produção recorde para o estado goiano, em cerca de 10.380.000 toneladas de soja. Olha, a recomendação da AproSoja do estado de Goiás é para que o produtor aguarde a umidade adequada, evitando, portanto, uma formação desuniforme da população de plantas, o que pode levar à necessidade de um replantio, que é um processo caro, trabalhoso, que pode trazer muitos prejuízos a quem fizer o plantio e não houver condições ideais. O plantio da soja avança nas principais áreas produtoras do país, naquelas nas quais tem se apresentado boas condições de umidade de solo, como é o caso do Paraná, o caso do Mato Grosso do Sul, principalmente. Em outras regiões, como Goiás, você viu, ainda não é favorável ao plantio. É o que nós vamos ver agora com a Thaís Baroni, que traz também um mapeamento das chuvas e de umidade de solo, para falar quando que teremos condições mais adequadas para o trabalho de campo. Olha, nesses últimos dias voltou a chover forte em algumas áreas produtoras de soja do Centro-Sul, principalmente dos estados do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Inclusive, nessa área, a umidade do solo subiu bastante. Em algumas regiões, o solo está novamente encharcado. Já nas áreas produtoras dos estados do Mato Grosso, Goiás e também da região sudeste, como tem chovido pouco nas últimas semanas, a umidade do solo continua muito baixa. Isso também vale lá para a região do Matopiba. Em algumas áreas da região sudeste, até mesmo do sul do estado de Goiás, a umidade do solo até subiu um pouco mais, mas os valores de umidade ainda estão longe do ideais. O valor ideal de umidade do solo, que garante um bom plantio e desenvolvimento das lavouras, seria acima dos 60%. E isso só está acontecendo lá na metade sul do país, em especial nos 3 estados da região sul. Infelizmente, nesses próximos dias, esse cenário não deve mudar. Na verdade, os produtores da região sul podem ter problemas mais uma vez por conta do excesso de chuvas. Vai chover bastante nessa próxima semana entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Nessa região, além de chuva forte, há risco para temporais, que vêm acompanhados por ventos intensos e até queda de granizo. É por isso que, principalmente lá no estado do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo em algumas áreas do interior de São Paulo, as atividades no campo podem acabar paralisando momentaneamente por conta do excesso de chuvas. Já nas outras áreas produtoras do centro-oeste, do Matopiba e também do interior da região sudeste, chove, mas nessas áreas há uma chuva um pouco mais fraca e isolada. Lá no Matopiba, até chove um pouco mais nesses próximos 5 dias. Teremos mais de 30 milímetros acumulados. Só que na semana que vem, a chuva diminui novamente nessa área. Ao longo dessas próximas 2 semanas, além de pouca chuva, teremos novamente temperaturas muito elevadas nessa região. E é por isso que o solo continua muito seco. Isso também vale para as áreas produtoras do norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, em toda a faixa leste do estado do Mato Grosso, Minas Gerais e interior do estado de São Paulo. Nessas áreas, até chove nesses próximos dias, o tempo não fica completamente seco, mas essa chuva, mais uma vez, ocorre em forma de pancadas bem rápidas e isoladas, não atinge todos os municípios e por isso que não recupera os níveis de umidade do solo. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos agora saber, então, como estão os preços pagos pela saca da soja em vários estados produtores do país. A gente começa trazendo em destaque Minas Gerais, onde no acumulado dos últimos 12 meses, há estabilidade no valor pago. Veja só,
Na data do dia 14 de outubro de 2015, o produtor mineiro de soja recebia, em média, R$ 77,00 pela saca da soja. Um ano depois, os valores se mantêm os mesmos. Na data 17 de outubro de 2016, também temos R$ 77,00 como valor médio pago para a soja no estado. Na sequência, vamos ver mais um estado brasileiro, mostrando qual que é a diferença dos valores praticados nos últimos 12 meses em relação ao valor médio da saca de 60 quilos da soja. Então, nós temos aqui o mapa girando para mostrar o estado do Rio Grande do Sul. E observe que há uma queda em relação aos valores praticados. Nós tínhamos no dia 14 de outubro de 2015 o valor médio de R$ 81,00 por saca de 60 quilos. Já no dia 17 de outubro, agora de 2016, esse valor recua para R$ 74,50 por saca de 60 quilos, o que dá uma queda aqui de 6,1% para o valor médio da soja no Rio Grande do Sul nos últimos 12 meses. Mato Grosso do Sul também registra queda no valor pago pela saca da soja no acumulado do último ano. Vamos acompanhar como eram os valores pagos um ano atrás e a média atual. Veja que no estado sul-mato-grossense, no dia 14 de outubro de 2015, o valor médio da saca era R$ 73,25. Já para a data atual, o preço médio cai para R$ 70,00 a saca, queda, portanto, registrada para o estado sul-mato-grossense e o valor da soja nos últimos 12 meses. O último estado que nós destacamos agora, para falar um pouco a respeito do que aconteceu com os valores médios nos últimos 12 meses, é o Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma ligeira melhora nos valores neste acumulado. É o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui o mapa girando, voltando para o centro-oeste, mostrando o que acontece no Mato Grosso nesses 12 meses. Em 14 de outubro, R$ 70,50 era o valor praticado e agora R$ 1,50 a mais. Nesse dia 17 de outubro, o valor chega a R$ 72,00 por saca de 60 quilos, mostrando uma evolução para os valores praticados em Mato Grosso.